O ex-estudante de medicina Matheus da Costa Meira, de 51 anos, condenado pelo assassinato de 3 pessoas em uma sala de cinema em São Paulo em 1999, está frequentando um dos shoppings mais tradicionais de Salvador. O homem que abriu fogo contra uma plateia no cinema matou 3 pessoas e feriu outras 9 está livre e voltou a circular tranquilamente por shoppings. Matheus da Costa Meira ele ficou conhecido em todo o Brasil como o atirador do shopping. Em 1999 ele protagonizou um dos crimes mais aterrorizantes já registrados num espaço público no país. Mas essa história fica ainda mais revoltante quando a gente descobre o que aconteceu depois. O Matheus ele tentou matar outro homem quando estava preso, agrediu familiares, teve até uma lista de pessoas que ele teria jurado de morte encontrado na sua cela. Mesmo assim, após 25 anos internado, peritos concluíram que ele estava apto a voltar ao convívio social. E agora, aos 51 anos, ele foi fotografado circulando por cafés, livrarias e até pelo cinema de outro shopping, causando medo, é claro, em quem reconheceu seu rosto. Como que um homem com esse histórico conseguiu essa liberdade? Porque o Ministério Público e até os próprios pais eram contra a sua soltura. E quem vai ser responsabilizado caso uma nova tragédia aconteça? Nesse vídeo a gente vai relembrar esse caso e entender por que essa soltura do Matheus pode ser uma tragédia anunciada. Eu sou o Marcelo Milos e depois a vinheta eu te conto. Quem imaginaria que um simples passeio de um homem com mais de 50 anos por um shopping poderia causar tanta repercussão e despertar tanto medo nas pessoas que estavam frequentando o local? Isso pode parecer até um completo exagero para quem não viveu entre o final dos anos 90 e início dos anos 2000. Mas quando você conhece a história desse homem, que à primeira vista parece alguém comum e inofensivo, rapidamente começa a entender toda a preocupação e essa indignação provocadas aí ao vê-lo circulando justamente dentro de um shopping center. O caso de Matheus da Costa Meira ficou nacionalmente conhecido como o atirador do shopping. O crime aconteceu em 99, acabou chocando o Brasil aí tanto pela frieza quanto pelo caráter até então incomum desse tipo de violência em locais públicos no país. O episódio lembrou até mesmo os atentados que infelizmente acontecem com uma maior frequência nos Estados Unidos. E quando você conhece um pouco da história de Matheus, fica ainda mais difícil entender por que ele fez aquilo. Matheus ele nasceu em uma família de classe média alta na Bahia, havia se mudado para São Paulo para estudar medicina na prestigiada Faculdade de Ciências Médicas de Santa Casa de São Paulo. Ele cursava o 6º e último ano e estava a apenas 15 dias da formatura. Porém, apesar das boas condições financeiras de estar tão perto de se formar numa área acessível para poucos, o rapaz enfrentava intensamente aí os seus próprios demônios. Descrito aí como um jovem tímido, ele sofria de graves problemas de saúde mental e fazia uso frequente de drogas como cocaína e crack, além de anabolizantes também. Um conjunto nada saudável, para o corpo e para a mente que já estava profundamente conturbada, Ele morava sozinho em São Paulo e havia se mudado para um hotel para facilitar o romance. Estava trabalhando, trabalhava à noite, cheguei em casa à noite e estava passando em um jornal aí da noite de uma emissora e na hora que eu liguei, eu vi, achei parecido e me aproximei mais, aí daqui a pouco falou o nome. Estudante de medicina Matheus da Costa Meira. Eu levei um choque, até porque ele se hospedou em um hotel vizinha da minha casa, do lado onde eu morava. As investigações apontaram que ele teria planejado o crime minuciosamente durante 7 anos. Matheus comprou ilegalmente uma submetralhadora americana por cerca de R$5.000 na época, chegou a treinar com a arma para poder entender o seu funcionamento. Depois ele alugou um quarto de hotel em São Paulo para não levantar suspeitas. Mais tarde, confessou que escolheu o shopping porque a Câmara dos Deputados possuía detectores de metais. Porque ele premeditou o crime. Agora eu pergunto, por quê? Doente mental não premedita? Premedita e muito. Só que é uma premeditação mórbida, doentia, patológica. As investigações também levantaram a possibilidade de que o jogo Duke Nukem 3D tivesse influenciado o estudante de medicina que já era considerado ali viciado no game. Eu lembro que na época isso virou até uma discussão, sobre games, enfim. É quase igual hoje, quando acontece alguma tragédia, algum crime e aparece algum jogo envolvido no meio, a mídia sempre traz ali
né, tentando, de certa maneira, relacionar os jogos com esse tipo de crime, né? 4 horas de Free Fire. Totalmente premeditado por ele. Ele montou isso na cabeça? Tudo isso em razão desse jogo, né? Ele tinha essa obsessão por esse jogo e isso aí possivelmente foi o gatilho, né, que o levou a que ele fosse ao shopping e atirasse. Mas para isso ele tinha que ter a arma, comprar a arma, mais ou menos treinar, entendeu? Entender o próprio sistema da arma, né? No dia 3 de novembro de 99, na noite daquela quarta-feira, o Matheus ele foi ao cinema do Morumbi Shopping para assistir ao filme Clube da Luta. Dentro da sala 5 havia cerca de 30 pessoas. A escolha daquele filme aparentemente não teria sido uma simples coincidência. O Matheus teria escolhido o Clube da Luta por acreditar que o personagem principal sofria, né, de esquizofrenia. Infelizmente, cerca de 15 minutos após o início do longa, ele se levantou, entrou no banheiro da sala, retirou ali uma submetralhadora de dentro de uma sacola, né, e ele retornou já atirando na tela do cinema. Logo depois ele virou a arma em direção à plateia, começou a disparar também, aleatoriamente ali no meio da escuridão. Matheus ele matou 3 pessoas, a fotógrafa Fabiana Lobão, a publicitária Hermé Luiza Jatobá e o economista Júlio Maurício. Outras 9 pessoas ficaram feridas. O crime provocou uma comoção gigantesca, tá? Durante muitos dias ali, na mídia no geral, só se falava disso praticamente. Afinal, né, felizmente o brasileiro já estava acostumado a acompanhar diferentes tipos de barbaridade, mas uma chacina como aquela, né, cometida dentro de um cinema era algo totalmente novo. Hoje de manhã do massacre num cinema aqui em São Paulo. É uma tragédia, inclusive, que comove, acho que papais, mamães, o coração de todos. Você soube já, né? Um estudante de medicina de 23 anos, ele matou 2 pessoas e feriu outras 4. Ele se chama Matheus da Costa Meira, só 23 aninhos, e transformou, de repente, uma sessão de cinema aqui no Shopping Morumbi, em São Paulo, num banho de sangue. Os tiros só cessaram porque a arma emperrou, né? Um defeito que ele já previa se disparasse continuamente. Foi nesse momento, né, que ele acabou sendo imobilizado pelos próprios espectadores e seguranças do local. Ele estacionou ali perto de mim, 1,5 metro mais ou menos distante de mim, e ele pegou um segundo pente e tentou recarregar a metralhadora. Entretanto, ele não conseguia. Ele tirou o primeiro pente, mas ele não conseguia introduzir o segundo. Ele não sabia fazer isso direito. Matheus ele foi preso, permaneceu atrás das grades até ser levado a julgamento em 2004. Se você lembra alguma coisa? Cheiro de pólvora, pipoca e sangue. O julgamento aconteceu no Fórum da Barra Funda, em São Paulo. Na época, os peritos concluíram que, apesar dos transtornos e uso de drogas, ele tinha plena capacidade de compreender o caráter criminoso dos seus atos. Por isso, ele foi considerado imputável. Inicialmente, Matheus recebeu uma condenação de 120 anos e 6 meses de prisão, só que a gente sabe muito bem como que as coisas funcionam no Brasil, né? Pouco tempo depois, a sentença foi readequada aos limites previstos aí pela legislação e a sua pena acabou sendo reduzida pela justiça para 48 anos e 9 meses. Porém, como ninguém cumpre toda a pena inteira por aqui, né? O Matheus ele foi liberado muito antes de completar esses 48 anos. Mas antes de falar sobre essa soltura antecipada, a gente precisa lembrar alguns episódios ocorridos na prisão que mostram por que vê-lo novamente nas ruas, né, causa tanta revolta. Em 2004, após a família alegar dificuldades para visitá-lo em São Paulo, o Matheus ele foi transferido para a penitenciária Lemos Brito, em Salvador. Então, em 2009, ainda preso, ele simplesmente tentou matar o próprio companheiro de cela, um detento espanhol de quase 70 anos chamado Francisco Vidal Silva. Matheus ele atacou esse homem com golpes de tesoura enquanto ele dormia. E por causa desse segundo ataque, o Matheus ele passou por um novo julgamento na Bahia. Dessa vez, em 2011, a justiça considerou-o inimputável devido a um quadro grave de esquizofrenia paranoide. Com isso, o regime de prisão comum deixou de ser aplicado e ele foi transferido então para cumprir uma medida de segurança por tempo indeterminado no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico de Salvador. Matheus cumpria a pena em um presídio comum quando tentou matar a tesouradas seu colega de cela. Só em 2011, com mais de uma década de atraso, foi considerado inimputável
instável por doença mental. Assim, não respondeu criminalmente pelo ataque. Em setembro de 2024, depois de passar 25 anos trancado, decisões relacionadas à reforma antimanicomial no Brasil, que prevê o fechamento gradual dos hospitais de custódia, fizeram então com que a justiça reavaliasse a situação de Matheus. Após uma nova análise, peritos concluíram então que ele estava apto a retornar ao convívio social. Com isso, Matheus recebeu autorização para deixar a instituição, seguindo regras rígidas aí de desinternação acompanhada. Segundo as informações divulgadas, atualmente aos 51 anos ele mora sozinho numa kitnet no bairro da Barra, em Salvador, e o Matheus continua recebendo acompanhamento de profissionais de saúde mental e ele conta com o apoio financeiro dos pais também, que já são idosos, e é claro, a sua liberação continua provocando uma enorme polêmica. Recentemente ele foi reconhecido e fotografado por pessoas enquanto circulava normalmente por cafés, livrarias e até salas de cinema do Shopping Barra. As imagens provocaram ali uma revolta, despertaram um certo medo aí por parte da população. Afinal, como algumas pessoas questionaram, se ele realmente sofre de problemas psicológicos graves, o que garante que ele não possa voltar a fazer aquilo que ele já fez tantos anos atrás. Talvez por isso o shopping também tenha reforçado a atenção em relação à segurança no local. Ele alugou uma kitnet lá, onde ele tem a mãe também de 94 anos. Ele tem sido visto num shopping bastante famoso da cidade da capital baiana, às vezes sozinho e às vezes acompanhado dessa mãe de 94 anos, na praça de alimentação, em livrarias e até, por incrível que pareça, no cinema, numa sala parecida com aquela que ele perpetrou essa chacina aí, matando 3 pessoas. O que acontece? Ele ganhou o regime semiaberto depois de 25 anos e ele era atendido, ele foi beneficiado por uma mudança no sistema prisional, porque antes ele frequentava hospitais de custódia, que agora não existem mais, porque ele tem que ter tratamento psiquiátrico. Como esses hospitais de custódia não estão funcionando como antigamente, ele foi liberado então para continuar tratamentos particulares. Por isso ele está na rua, viu, Marcão? Só que os funcionários do shopping, uma vez informados de quem é ele, quem é esse ex-estudante de medicina, o pessoal acabou ficando com medo. Então o próprio shopping já lançou uma nota aí dizendo que reforçou o sistema de segurança. Claro que ele pode frequentar o shopping, mas o sistema de vigilância e segurança foi reforçado. O Ministério Público da Bahia se posicionou firmemente contra a liberação definitiva de Matheus. Até mesmo a sua mãe, que hoje já tem uma idade avançada, aparentemente acreditava que seria melhor mantê-lo internado. Isso porque em sua antiga cela chegou a ser encontrada uma lista com nomes de pessoas que ele teria jurado de morte. Segundo os autos do processo, os próprios pais disseram à justiça que não tinham condições de recebê-lo em casa por causa de agressões anteriores. Matheus já havia quebrado 3 costelas do pai e chegado a perseguir a própria irmã com uma faca. Então, olha só a loucura, Apesar aí de todo esse histórico, as medidas de liberdade monitorada continuam em vigor e no fim das contas, ele está solto. E a própria família eram contra a liberação dele, porque durante o tempo de prisão, foi encontrada uma carta na cela onde ele listava alguns nomes de pessoas que na cabeça dele estavam juradas de morte. Olha isso, Marcão, tá vendo? Eu acredito que o Estado deveria ser responsabilizado de alguma maneira, se ele voltar a cometer crimes. Afinal de contas, foi o Estado falho que soltou ele. Ao meu ver, esse homem solto nas ruas com um histórico desses, um diagnóstico de esquizofrenia, para mim, cara, é uma tragédia anunciada. Algo me diz que em algum momento a gente vai presenciar outra manchete envolvendo o nome desse sujeito. Eu só espero que o estrago que ele possa voltar a causar não seja grande, e que ele seja parado antes. E você, o que você acha dessa soltura aí do Matheus? Você acha que pode acontecer alguma merda? Comenta aqui embaixo, eu quero saber a sua opinião. Até o próximo vídeo, tchau.